Olá, discípulos, muito boa noite a vocês que estão acompanhando o Reformando Discípulos para a Glória de Deus, aqui, diretamente do nosso canal do YouTube, o canal da Igreja Reformada em Vila Velha. Que prazer receber você aqui, eu estou aqui com meu amigo, mais uma vez, Gabriel Vitral, né, Gabriel? Muito obrigado pelo convite. Está representando muito bem o papai dele aqui, o pastor Vitral, você já deve saber, ele está se recuperando de uma cirurgia, então estou eu aqui, né, ajudando também, substituindo o pastor Vitral, mas estou muito bem representado aqui pelo Vitralzinho também, né, Vitralzinho? Nós estamos juntos aqui para, juntamente com você, compartilhar a palavra do nosso Deus. E hoje nós vamos, então, avançar o nosso estudo a respeito do Evangelho de João e vamos adentrar no capítulo 19. Antes, porém, é importante a gente notar que no capítulo 18 nós vimos alguns eventos, dentre eles, quando Jesus é preso no Getsêmani. Após a prisão, Jesus é levado, então, para a casa do sumo sacerdote Anás. Lá abre um parêntese no texto para falar a respeito da negativa de Pedro, que Pedro não conhecia Jesus, então Pedro negou Jesus diante dessas pessoas. Depois volta-se, então, para o foco, para Pilatos. Os judeus entregam Jesus a Pilatos para que justamente este governador romano julgasse o Cristo, julgasse Jesus e o matasse, porque não era permitido para o judeu fazer tal coisa, segundo a lei. E assim nós finalizamos num evento muito especial, relatado pela Escritura, na verdade um momento especial, porque nós vemos justamente o nosso Redentor sofrendo aquilo que nós deveríamos sofrer, a morte e a humilhação, que hoje nós somos livres deste pecado, nós somos livres do pecado, porque Cristo Jesus morreu na cruz para nos salvar. Então o texto, o capítulo 18, finaliza justamente quando Pôncio Pilatos pergunta, então, vocês querem que eu solte o Cristo, o rei dos judeus? E eles falam, não, solte Barrabás. E João termina o capítulo dizendo, e Barrabás era um salteador. Então João faz esse contraponto justamente para levar você, discípulo, levar nós a uma reflexão que o povo preferiu um salteador ao invés do Redentor. E louvado seja Deus por isso, porque foi cumprido então um propósito de Deus para que Cristo Jesus morresse na cruz para salvar você, discípulo, e salvar nós também. Antes de iniciarmos então, já clica nesse botão aqui, curte esse vídeo, comenta também aqui embaixo já, se você já está gostando do vídeo, e não perca, porque o Reformando Discípulos já está começando agora. Reformando Discípulos, para a glória de Deus. Muito bem, estamos de volta então. Vamos então iniciar, Gabriel, esse estudo do capítulo 19. Então nós vamos dar sequência que Jesus estava então de posse, né, estava juntamente com Pôncio Pilatos, e nesta ocasião, como os judeus preferiram Barrabás, como o povo ali preferiu Barrabás, Pôncio Pilatos então mandou o quê? Açoitar Jesus, porque era costume, né? Os romanos açoitaram os seus próprios presos e humilhá-los naquela condição, né? O açoite, ele era uma técnica de tortura, né? Várias técnicas de tortura eram colocadas para os prisioneiros, e tem detalhes que a gente acaba tratando como se fosse algo normal. A gente fala assim, Cristo sofreu por mim, e nós não vemos a dimensão disso, o tamanho da dor que foi. Para a curiosidade dos irmãos e para um melhor entendimento, a arqueologia nos últimos tempos descobriu, através de expedições em Israel, como eram os chicotes que eram utilizados nos açoites romanos e também até os açoites que eram realizados dentro do templo de Jerusalém. E cada chicote desse tinha 7 fios. Então, quando o prisioneiro levava uma chicotada, é como se ele estivesse levando 7 de uma vez. E pedaços desses chicotes levavam ossos de animais, levavam pedaços de pedra, então machucava de uma forma muito severa. A quantidade de chicotadas que Jesus levou provavelmente foram 363 chicotadas. Considerando justamente essas 7 chicotes. Porque eles contavam 7 vezes, né, com 7 chicotadas, e o costume era uma quarentena menos 1. Então, eram 39 chicotadas vezes 7 fios do chicote. Então, 363 chicotadas. E, às vezes, esses ossos, essas pedras, encostavam na carne e arrancavam um pedaço da carne, arrancavam a pele inteira. E não só depois, falam que ele foi colocado uma coroa de espinhos, ele foi tirado do seu manto, que o sangue secava com o manto e depois arrancava-se e criavam feridas maiores. Então, o sofrimento foi muito grande por causa de nós. Você vê que, então, Jesus, após Pôncio Pilatos mandar açoitá-lo,
você vê que os soldados começam, então, a caçoar de Jesus. Então, eles fazem uma coroa de espinhos, já que ele era considerado o rei dos judeus. Então, eles fazem uma coroa de espinhos, colocam em Jesus e também o veste com um manto de púrpura. E manto de púrpura remete à realeza, já que Jesus estava se auto-intitulando, segundo eles afirmaram, o rei dos judeus. Então, ele também colocou uma coroa, só que de espinhos, e um manto de púrpura, e Jesus ali naquela condição de nu, mas vestido com um manto de púrpura. E assim, eles davam bofetadas em Cristo Jesus. E outra vez, Pilatos estava meio inseguro ali e falou, olha, eu estou apresentando aqui, mas eu não vejo crime algum nele. Então, no verso 6, ao verem isso, os principais sacerdotes e os guardas gritaram, crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos, tomai vós e crucificai vocês mesmos, vocês estão querendo que eu seja responsabilizado, vocês que se quiserem crucificar, crucifiquem por vocês mesmos. Mas os judeus falaram, não, na nossa lei nós não podemos fazer isso, nós não podemos matar ninguém. Então, na verdade, ele deve morrer porque ele se auto-intitula o Filho de Deus. E Pilatos, diz o texto, que ele ficou meio intrigado com isso e chegou para Jesus e falou o seguinte, de onde você vem? Ou na nossa versão ara, de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Sabe qual foi a reação de Pilatos? Meio que assim, vem cá, você está me ignorando? Você não sabe que eu tenho poder para prender você e também para soltar você? Mais uma vez, irmãos, vocês que acompanharam o episódio passado, o Evangelho de João, João está descrevendo a majestade de Jesus e como Jesus se auto-esvaziou. Veja só, um governador romano indagando ele, por que Jesus não estava respondendo, afinal de contas? Na verdade, Pilatos se achava no direito de prendê-lo ou mesmo de soltar. E Jesus responde, não é, Gabriel? O que Jesus fala? Pilatos fala para ele, diga alguma coisa, eu tenho autoridade, eu tenho poder para livrar você da morte. Ele fala assim, nenhuma autoridade você teria se não viesse do céu. E uma coisa interessante é que Pilatos estava nervoso no julgamento e ele não queria crucificar Jesus antes, não achava pecado ou crime nele. E nos evangelhos sinópticos fala que a mulher de Pilatos tinha sonhado com Jesus. E ela fala assim, eu sofri muito por esse justo no meu sonho. E aqui é o primeiro julgamento de toda a história, não só da Bíblia, mas da humanidade, em que você vê um juiz nervoso com o réu. É a primeira vez que o juiz que estava preocupado. Ele tremia perante o réu. Você vê quando ele fala, tu não falas comigo? Ele estava desesperado. Ele mesmo estava nervoso, tremendo perante o verbo encarnado na frente dele. E aí o Senhor não chega para lá nele e fala assim, você não teria autoridade alguma se não viesse do céu. O próprio Deus determinou que aquilo acontecesse, né? A autoridade não estava na pessoa de Pilatos, mas estava no próprio Deus que autorizou que Pilatos tivesse autoridade naquele momento para falar com o Deus Todo-Poderoso, com a palavra encarnada. E a partir daquele momento, Pilatos, então, ele procurou soltar Jesus. Só que os judeus vindo aquilo ali, os judeus falaram o seguinte, olha, se você, Pilatos, soltar, você vai ter um problema com César, porque você é o governador aqui da Judéia, mas nós vamos falar para César que, na verdade, você sabe que ele é o rei dos judeus, e não há nenhum rei a não ser César. Então, se você soltá-lo, Pilatos, você estará atraindo o Império Romano. Você vê a ardilosidade dos judeus ao falarem isso. Ou seja, os judeus estavam querendo justamente convencer Pilatos para falar o seguinte, você quer trair o governador romano, você quer trair o imperador, você quer trair o César? Na verdade, não existe outro rei a não ser César, não é mesmo, Pilatos? Então, meus irmãos, vocês já sabem. Então, eles, porém, clamaram, né? Pilatos colocou Jesus mais uma vez naquela ocasião, já era na hora sexta você sabe, né? Que era ao meio-dia. Então, eles falaram, crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos, hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes, nós não temos nenhum rei a não ser quem? A não ser César. O rei para ele já era César. Deus não era o rei da vida deles. O rei deles era o próprio César. Você vê que confissão maligna, como o coração estava completamente corrompido pelo próprio pecado.
mas aprova a Deus permitir todas essas coisas. Então Pilatos entregou para Jesus ser crucificado, já que eles clamavam pela crucificação. Eles tomaram então, Jesus, Gabriel, e você sabe que eles crucificaram Jesus, mas até o caminho da crucificação, aqui era mais ou menos ao meio-dia, até o caminho da crucificação, Jesus teve que levar a cruz sobre os seus ombros, mas Jesus já tinha levado um monte de chicotadas, e chicotadas daquelas ainda com ossos. Você explicou muito bem o contexto histórico e como os romanos eles praticavam esses flagelos nas pessoas. Jesus estava com a pele toda rasgada, ele estava fraco, ele estava enfermo, estava doente, e ainda teve que carregar aquela cruz pesada até o lugar chamado Calvário, também chamado Gólgota, e escreveu em cima dele o quê? Sou Jesus, o rei de Deus. Jesus Nazareno, Jesus, rei dos judeus. Exatamente, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Em letras gregas, hebraicas e latinas. Isso, exatamente. Todos entenderem. Para todos entenderem, porque justamente o local da crucificação é o local de passagem das pessoas, e dava para avistar aquilo. Então, Pilatos coloca aqueles dizeres para que qualquer pessoa que passasse soubesse que estão identificando. E os judeus ficaram revoltados. Que negócio é esse de rei dos judeus? Não. Na verdade, você tem que colocar Jesus Cristo, que se diz o rei dos judeus, né? Eu sou, Jesus Cristo, sou o rei dos judeus, ou seja, como se falasse que Jesus está se auto-intitulando, mas para os judeus, Jesus Cristo não era o rei, mas Pilatos falou o seguinte, o que eu escrevi, está decidido, acabou. E assim os soldados começam a deitar sortes, Diz o texto no 23, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, então eles repartiram as vestes de Jesus, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica de Jesus. É importante a gente notar aqui que era muito comum naquela época que os executores da pena, eles ficassem com as roupas, dos executados, dos acusados ali, porque as roupas eram caras. É um detalhe interessante que quando você vê nos outros evangelhos, Jesus falando para você compartilhar uma túnica, se você tiver 2 túnicas, dê uma para o outro, porque você ter 2 túnicas, você era considerado uma pessoa muito bem-sucedida. Roupas eram extremamente caras. E neste momento, quando eles pegam, fala que foi cumprida a profecia. Essa profecia é encontrada lá no Salmo 22. O Salmo 22, o primeiro versículo dele já vai remeter a crucificação à memória de vocês. O primeiro versículo é Davi falando com o Senhor, ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? É mais um dos salmos messiânicos. E nesse salmo, ele cita que rasgaram minhas vestes e lançaram sorte sobre ela. Então, até nos momentos de dor, Cristo estava cumprindo as profecias por amor a Deus Pai. E também, se você observar, no contexto histórico, o fato deles lançarem sortes para pegar uma parte das vestes, era um trunfo deles, ou seja, eu executei ele e fiquei com a roupa dele. Então, era uma medalha para eles também, como executores da pena. Só que se você observar, Gabriel, as pessoas às vezes imaginam Jesus Cristo assim crucificado, e ele com uma túnica, ou uma tanga. Uma canga, como se fosse um Tarzan, Mas não é assim não, meu irmão, meu querido irmão, não era assim não. Jesus foi crucificado nu, assim como vários outros presos e vários outros crucificados também iam. Jesus então não estava vestindo aquela túnica, aquela cangazinha não, ele estava pelado. Eles despiram o nosso mestre, pegaram as vestes dele, repartiram em 4 partes e pegaram a túnica ainda para si, e lançaram obviamente a sorte para ver quem ia ficar com a túnica. O que é lançar sorte? Só para você entender, discípulo. É como se fosse aqui um para o ímpar. Vai lá, para o ímpar. Você está aqui. Pronto, eu vou ficar com essa parte. Mais ou menos isso. Então, dizia lançar sortes como uma espécie de sorteio, Quem vai ficar com qual parte? Então, eles fizeram isso justamente para que ficassem com uma parte. Então, irmãos, quando você vê o estado de humilhação do nosso Redentor, que ele foi preso no madeiro, não como você às vezes vê em umas imagens, especialmente no catolicismo romano, que Jesus está lá, vestido, até a gente entende, porque imagina só, você colocar o Cristo nu, é um estado de humilhação assim, terrivelmente profundo. Então colocam ali aquela canga meramente para ficar uma imagem um pouco menos dramática, Mas se você observar, o nosso mestre morreu por mim, morreu por nós, morreu por você também, discípulo de Jesus Cristo, e é naquele estado de humilhação que ele se encontrava. Imagina só, o Criador, que criou todas as coisas, e no Éden, Adão e Eva viviam como? Nus. Eles se envergonhavam? Não, eles não se envergonhavam, mas após o pecado, a nudez foi motivo de vergonha. E agora, o próprio Cristo, que não pecou como Adão e Eva, estava
despido, nu. Lá no Éden, Adão e Eva pecaram, reconheceram que estavam nus. O que Deus fez? Os cobriu com a pele de um animal. Cristo Jesus foi despido e foi pregado no madeiro nu, mas o Pai não vestiu naquele momento de vergonha. Era necessário, mais uma vez, João está falando, Jesus é Deus e Ele se auto-entregou, Ele se esvaziou, e se humilhou, desceu, e Paulo fala isso, depois ele desceu todos os degraus da humilhação, para que nós pudéssemos ter o perdão em Cristo Jesus. Tamanha é a severidade, tamanha é a maldade do nosso pecado, como Deus enxerga o pecado como algo severo, algo grave. Não é simplesmente, Senhor Jesus me perdoa, não. O próprio Deus teve que pagar um preço muito alto, não apenas da sua morte, mas também do seu estado de humilhação, de sofrimento, que o próprio Rei da vida, o Príncipe da vida, teve que sofrer para salvar a nós, discípulos do nosso Mestre. Amém. E ali naquele momento da crucificação, quem estava? Estava a mãe de Jesus, Maria, estava a irmã dela também, e Maria, mulher de Clopas, dependendo da sua tradução, é um pouquinho diferente esse nome. Como é que está a sua tradução? Cleofas. Cleofas também. E Maria de Magdala, Maria Madalena também estava ali ao pé da cruz. E também João, o discípulo amado. Então, quando Jesus viu a sua mãe, junto a ela o discípulo amado, que era João, Jesus virou e falou o seguinte, João, mulher, né? Não, primeiro mulher, né? Mulher, está aí o seu filho, né? E falou para o João, Eis aí sua mãe. Eis aí a sua mãe. E você vê que nesse momento, ele mostra como os servos devem amar uns aos outros. Ele estava falando assim, João, ela é sua mãe agora, você tem que cuidar dela. Cuida dela. E mãe, ele é seu filho agora, então cuida dele. E vai falar aqui no verso 27, que depois daquela hora o discípulo a recebeu em sua própria casa. Exatamente. Ele demonstrou, assim, não fiquem sozinhos. Ajudem um a cuidar do outro, a mostrar que, além de amar a Deus acima de todas as coisas, devemos amar o próximo. Então, um ame o outro, cuidem-se vocês mesmos, vocês precisam se cuidar, precisam demonstrar esse amor em vocês. E foi o que foi demonstrado aqui, ele levou ela para casa e abrigou na sua casa, e um cuidou do outro como se fossem realmente família. E é uma família enxertada pelo sangue de Cristo. Exato. E você sabe que João era o apóstolo mais novo daquela época, tanto é que você pode ver que João foi o último apóstolo a morrer, né? Então ele era o mais novinho ali, era um guri, em outras palavras, né? Então ele precisava às vezes de alguém para cuidar, mas ele também precisava ser cuidado, né? Ele precisava ser cuidado, e ele queria que também a sua própria mãe, a mãe física de Jesus, a Maria, tivesse o cuidado de alguém muito especial para Jesus, que era o apóstolo amado, o apóstolo João. E a partir daquele momento, você mesmo falou aqui, João levou Maria para a sua casa para cuidar dela, devido a esse momento. É uma curiosidade histórica, Sim. já que você falou que ele era muito novo, uma coisa que, quando a gente vê filmes e seriados relatando Mostra que os discípulos de Jesus, geralmente eles tinham uns 40 Aqueles velhos, anos. né? Não. Só que a expectativa Desculpa, de eu vida não estou falando que Israel... quem tem 40 anos é velho, senão eu tô quase velho também, entendeu? Não é isso. Não, isso não, mas não gente. é o que os filmes normalmente eles retratam, na verdade. A expectativa de vida em Israel na época era 40, 45 anos, porque era mais fácil você achar um vinho potável do que água potável. Se você tivesse uma infecção, não tinha um remédio para cuidar, lá era uma região que não tinha muitas plantas medicinais, era mais insalubre. Então, provavelmente a idade dos discípulos, eles tinham entre 15 e 20 anos, porque Exatamente. Jesus escolheu pessoas jovens para o ministério. Pedro né? possivelmente era o mais velho, Era o mais velho, porque que era casado, né? E João era o mais novinho, e foi um o homem último a com morrer. 13 anos, o judeu já era considerado adulto. Então 12 anos, eles eram muito jovens. Já faziam festa. Eram exatamente. Jovens. E depois nós seguimos para o verso 28. Acompanhe com a gente, discípulo. No verso 28 fala, depois vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse, tenho sede. Então, nesse momento, Jesus exclama que tem sede, porque ele já via que estava tudo consumado. Então, eles pegam uma esponja num caniço e molham com o quê? Com vinagre. E oferecem a Cristo Jesus. Jesus Cristo, então, segundo João relata, ele toma desse vinagre e diz, está consumado. E, inclinando a sua cabeça, rendeu o seu espírito. Nós vemos aqui o tamanho da maldade humana que foi cometida contra Jesus. Quando você vê que ele já passou pelo açoite,
ele já foi negado e foi rejeitado pelo próprio povo, foi espancado, cuspiram nele, humilharam, ele teve que fazer todo esse caminho a pé, e no momento final eles não tiveram nenhuma compaixão de dar água para ele. Deram-lhe vinagre, uma bebida ácida, que já é o vinho estragado, e aí tem um detalhe que fala que deram uma esponja de vinagre e pondo-a sobre um hisopo. Naquela época, em Israel, os banheiros eram chamados de latrinas e eram banheiros públicos. Então, você ia na rua e eram separados apenas para homens e para mulheres. As pessoas faziam suas necessidades lá, né, urinavam e defecavam. E, para se limpar, elas utilizavam uma esponja que era mergulhada no vinagre e elas se limpavam com isso. Então, essa esponja, essas esponjas que eram utilizadas para deitar vinagre, eram como se fosse o papel higiênico da época. Então ainda deram papel algo higiênico sujo, usado, né? Praticamente. Tudo bem, tinha um vinagre, era comunitário. Todo mundo utilizava. É. Tamanha foi a humilhação até nos últimos segundos da sua vida. Até nos últimos segundos deram uma coisa podre, imunda para ele. De tamanha humilhação que Salvador sofreu. E você sabe que os judeus estavam no momento de comemoração da Páscoa, era uma sexta-feira, e aí os judeus falaram o seguinte, para que no sábado não fiquem os corpos na cruz, visto que já era a preparação, e você sabe que ao anoitecer já começa, né, a preparação do dia, do sábado, rogaram então para que Pilatos ordenasse que fossem quebradas, né, os ossos daqueles, né, daqueles que estavam crucificados, porque eles imaginavam que eles estavam vivos. Então quebraram do primeiro, quebraram do terceiro, e Cristo Jesus, que estava no meio, quando foram ver, Cristo já tinha expirado, já tinha rendido o seu espírito ao Pai. Mas isso aconteceu para que se cumprisse uma profecia, não é mesmo, Gabriel? Exatamente. Foi cumprido o que foi dito em Isaías 53, que ele foi tratado como um malfeitor, né? Ele se fez pecado por nós, e ele foi colocado nos evangelhos sinóticos, porque vamos falar que tinham dois ladrões, né? Um lado esquerdo e um lado direito dele. E provavelmente eram companheiros de Barrabás no crime, porque falam que eram ladrões e também cita que Barrabás era ladrão. Então essa cruz já estava pronta para Barrabás. A cruz era de Barrabás. Era de Barrabás, estava no formato, no tamanho dele ali, tudo certo, com provavelmente seus comparsas. E ele foi tratado como um deles, foi tratado como um malfeitor, como uma pessoa ruim, e foi cumprido isso. Mas graças a Deus, isso aconteceu, estava dentro do plano de Deus. Porque um dia o Senhor Jesus bebeu o cálice da ira de Deus, para que nós pudéssemos tomar o cálice da vida eterna. Exatamente. Então, cumpriu-se a escritura de que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Né? Isso aqui você pode enxergar um pouquinho mais em Êxodo, no capítulo 12, no verso 46, também em Números, no capítulo 9, no verso 12, e em Salmo. Né, Salmo de número 34, verso 20, você encontra um pouco mais a respeito dessa profecia, então, que se cumpriu ali, de que nenhum dos ossos de Jesus Cristo foi quebrado. Né? Uma coisa que as pessoas não entendem, por que eles quebraram as pernas dos ladrões que ainda estavam vivos? Quando você era crucificado, você não tinha apoio embaixo, apenas sua mão ficava presa, né, com cravos e amarrada. Então, a pessoa ficava pendurada, com os braços esticados, e dificultava a respiração. Quando a pessoa ainda tinha perna, ela ainda fazia uma força para ficar presa e tentar conseguir respirar durante um tempo. Quando eram quebradas os joelhos das pessoas crucificadas, elas ficavam sem força. E aí elas ficavam esticadas e morriam provavelmente asfixiadas, antes de que se saísse o sangue. Mas Cristo não precisou sofrer isso, porque as profecias já tinham lhe assegurado. E também Ele mesmo rendeu o Espírito. Ele mesmo se entregou. Não é a morte que foi lá e atacou, não. Na verdade, Ele ordenou, o Pai ordenou que Ele morresse, mas Ele é o príncipe da vida, e a morte não pôde detê-lo. E depois nós vamos então para o cenário do sepultamento de Jesus, e encontramos a figura de José de Arimateia, que era um discípulo de Jesus. Só um detalhe antes. Sim, claro. Jesus, antes, em um dos evangelhos, ele fala assim, ninguém tira a minha vida, mas eu voluntariamente a dou. É verdade. Muito boa observação. Então, observa bem que então José de Arimateia, ele foi e pediu autorização para retirar o corpo de Jesus, porque José de Arimateia, ele tinha, tinha uma influência muito grande, né, e também ele tinha um túmulo preparado, né? Então, assim, ele tomou o corpo de Jesus, né, e levou então para aquele momento, né, e envolveram Jesus com lençóis, né,
e colocaram ali com aromas, porque era muito costume de você, de alguma forma, você fazer aquele procedimento, né? Aqui fala composto de mirra e aloés, que são plantas, né, aromáticas, né? Então, meus irmãos, nós vemos que, neste momento, o próprio Cristo tinha rendido o Espírito e estava sendo sepultado nesta sexta-feira que se passou. Meus irmãos, que estudo maravilhoso. Este estudo, na verdade, nos faz compreender, ou pelo menos ter um pouco de ideia, porque é impossível você compreender plenamente o amor de Deus. Mas nós conseguimos, à luz da Escritura, ter uma certa penumbra do que vem a ser, sabe por quê? Porque o amor de Deus, ele excede, diz a palavra, todo o entendimento humano. Então, nós não conseguimos pensar plenamente no pleno amor de Deus. Nós conseguimos ter alguns insights, porque a Escritura fala, mas o amor de Deus, ele é tão profundo que ele excede a nossa capacidade de cognição, excede a nossa capacidade de pensar, porque é tão profundo, tão amoroso, tão glorioso, que nós não temos a capacidade assim de sequer adentrarmos na grandeza e na profundidade do amor de Deus. Mas quando a gente lê isso, né, Gabriel, a gente vê um Deus todo-poderoso que se entregou voluntariamente, entregou a sua própria vida, se humilhou, sofreu até o último instante, como você bem ressaltou, tudo isso por me amar, por amar Gabriel e por amar você, discípulo, que está ouvindo esta mensagem. Saiba de uma coisa, não duvide do amor de Deus em nenhum segundo da sua vida. Também não seja como aqueles que gostam de ser místicos espirituais, da maneira mais, talvez, pior possível, que é falar, o Senhor me dá um sinal que o Senhor me ama. Na verdade, o maior sinal que Deus nos ama já foi feito há 2000 anos atrás, na morte do Filho de Deus, que morreu a nossa morte para nos dar a sua vida. Para que hoje possamos aqui estar compartilhando este pão, a palavra de Deus com você que está em casa assistindo este episódio do Reformando Discípulos. Então nós encerramos aqui, né, Gabriel? Obrigado pela sua audiência, obrigado por acompanhar a gente até aqui. E olha, não pausa o vídeo agora não e não passe para outro. Antes, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, o que você achou, o que você, na verdade, foi edificado por esse vídeo. Eu quero saber aqui embaixo, nesses comentários. Também curta esse vídeo, porque é importante para a gente, porque o YouTube entrega mais nosso conteúdo para mais pessoas serem edificadas com a palavra do nosso Senhor. Que possamos meditar nessas palavras verdadeiras. E também, pega esse link aqui, compartilha com todo mundo, pega aquele seu grupo de família, que o pessoal fica mandando figurinha o tempo todo, fica falando bobagem, joga uma mensagem lá, para eles pararem um pouquinho de falar bobagem, joga uma palavra de Deus lá, para que essas pessoas possam se deleitar e meditar mais na palavra. Faça isso no seu grupo de amigos também, joga esse link lá e fala, Deus tem uma palavra para você muito especial, não porque nós somos especiais, mas porque a palavra de Deus tem poder, ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Que Deus edifique seu coração, obrigado pela sua presença e nos encontramos na semana que vem em mais um episódio do Reformando Discípulos para a glória de Deus. Obrigado, até mais, um abraço. Um abraço, gente, fiquem com Deus. Reformando Discípulos para a glória de Deus.